Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o Dr. Olímpio Neto. Seja bem-vindo. Eu quero fazer o registro da minha satisfação de poder estar participando do programa, especialmente para falar da infância e da juventude. E o tema, como o doutor já bem mencionou, é o direito da criança e do adolescente. Como que o senhor tomou gosto desse tema? Foi no tempo de graduação? Pois se veja como as relações familiares são importantes, né? Na verdade, os meus pais, que eram minha mãe professora, meu pai funcionário público, ambos se colocaram à disposição da então Vara de Menores de Curitiba como comissários voluntários, né? Portanto sem nenhuma remuneração, auxiliar especificamente no sentido da verificação das famílias que pretendiam adotar. Então eles se deslocavam, né, por indicação da própria Vara de Menores, para fazer um estudo social das famílias que pretendiam adotar. E eu muitas vezes ia junto, eu ainda adolescente, né, ia junto. E daí na sequência, ao fazer 18 anos, eu também passei a ser comissário de menores, né, e passei a ter esse vínculo com a área da infância e da juventude. Daí na sequência, enfim, me formei bacharel em Direito e fiz o concurso para o Ministério Público. E na minha atividade como promotor de justiça, sempre, né, embora à época a legislação não estabelecesse os direitos fundamentais à população infantil e juvenil, e essa era uma das grandes críticas, né, feita ao Código de Menores, a minha intervenção era então dentro daquilo que como promotor de justiça se apresentava possível, né? Atuar no sentido do convencimento, já que a lei não previa como obrigação o poder público ter creches, né? Eu me lembro de uma intervenção também que fiz muitas vezes, na época tinha a chamada Guarda Mirim, que era um espaço de aprendizagem, né, de iniciação profissional, em todas as comarcas quando eu passei, eu fiz por intervir para que se instalasse essa Guarda Mirim, enfim, né, sempre tive uma atuação preocupada com a questão da infância e juventude. O senhor teve uma colaboração também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como foi essa experiência? Eu vindo para Curitiba, eu acabei designado para responder pela então Vara de Menores Infratores aqui de Curitiba. Na verdade era para eu ficar um mês lá, em substituição àquele que estava respondendo nós tínhamos a Vara de Menores e havia o setor de infratores. Então não era, na verdade, uma vara. Então não havia titular nem do juiz e nem do Ministério Público, né? Eram designações. E eu fui designado num período de férias para responder. Enfim, né, via a possibilidade de uma intervenção positiva por parte do Ministério Público. E falei à época com o Procurador-Geral de Justiça da minha intenção de permanecer lá. E ele entrou em contato com o promotor que estava designado e o promotor disse, para mim tanto faz estar lá. Exatamente estando na Vara de Menores é que começo a participar de movimentos, né, no sentido de alteração da legislação. Na época nós criamos aqui no Paraná, chamava-se Comissão Estadual de Estudos sobre a Menor em Situação Irregular, primeira formada só por representantes de órgãos públicos, e depois, na sequência, convidamos as entidades da sociedade civil organizada para participar dessa comissão. Eu fui, enfim, escolhido o primeiro presidente dessa comissão, e a política que nós começamos a definir na comissão passou a ser acolhida pelo governo do Estado, né? Eu diria que essa comissão é o embrião do que depois o Estatuto prevê como espaço de deliberação da política de atendimento à infância e juventude, que são os conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Enfim, a Vara de Menores me permitiu assim participar de forma prática em relação ao tema dos adolescentes autores de ato infrator.
nacional e, ao mesmo tempo, dessas discussões teóricas sobre a proposta de alteração da legislação. Nesse exato momento se instala a Assembleia Nacional Constituinte e eu participei de um grande movimento nacional que se chamou Pró-Criança na Constituinte, onde daí, absorvendo os ditames da doutrina da proteção integral, né, pela primeira vez na nossa história constitucional, vai se definir no artigo 227 os direitos fundamentais da população infantil e juvenil. Porque, como eu disse, a grande crítica ao Código de Menores é que não havia nenhum artigo prevendo expressamente o direito da população infantil e juvenil. E daí a impotência de intervenção da Justiça de Menores no que diz respeito aos casos concretos das crianças e adolescentes que lá eram encaminhadas. Eu participei da elaboração das regras na Constituição Federal relativas à infância e juventude e, na sequência, tive a oportunidade de participar na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que objetivou exatamente a explicitação, né, a pormenorização, o detalhamento daquilo que havia sido prometido genericamente no artigo 227. Dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, enfim, o trabalho em relação ao Estatuto foi de especificar, então, esses direitos genericamente prometidos no contexto constitucional e, do outro lado, proposta de uma nova política de atendimento à infância e à juventude que contemplava a descentralização política administrativa com a consequente municipalização das ações e principalmente a criação dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente enquanto espaços deliberativos da política de atendimento à infância e à juventude e espaços que compreendiam, de um lado, os representantes de órgãos públicos e, em igual número, paritariamente, os representantes da sociedade civil organizada que tinham atuação direta no atendimento ou na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E essa questão, doutor Olímpio, da prioridade da infância e da juventude? É bom se dizer, né, que no artigo 227 da Constituição Federal se inseriu o princípio da prioridade absoluta, que significa, no que é mais importante, preferência na formulação e na execução de políticas públicas em favor da infância, e mais que isso, destinação privilegiada de recursos para a infância e a juventude. Nós sempre dissemos na área da infância e mantemos como bandeiras de luta na área da infância, de um lado, que lugar de criança é na família, que a família é a principal agência de socialização do ser humano, é o espaço indispensável de afeto para o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente. Se diz também que lugar de criança é na escola, aí o próprio texto constitucional estabelece que o sistema educacional é um espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e de preparo para o futuro exercício da cidadania. E hoje nós dizemos também que lugar de criança é nos orçamentos públicos. Diante do princípio da prioridade absoluta, inclusive no que diz respeito à destinação privilegiada de recursos, o que se quer é que os discursos a favor da infância e da juventude, que sempre existiram, né? Sempre se disse que o futuro do país depende do atendimento aos direitos, né, da população infantil e juvenil, etc. Mas que esse discurso se materialize nas leis orçamentárias. Que as leis orçamentárias, desde os planos plurianuais, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento propriamente dito, contemple os recursos necessários para a implementação dos programas e ações que forem definidos pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa é a nossa grande luta no momento, né, de que os Conselhos de Direitos cumpram com o seu papel de fazer diagnóstico da situação da infância e da juventude em cada localidade, e a partir desse diagnóstico, a formulação de uma política consequente, com os recursos necessários para a implementação dos programas definidos. Enfim, o que você quer é que aqueles governantes que no período eleitoral, né, são fotografados e filmados beijando criancinhas ao colo, assim como que simbolizando o seu compromisso com a infância e a juventude,
né, faça por concretizar, então, essas promessas de cidadania com investimento na área da infância e da juventude, né? Enfim, que se cumpra o princípio da prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes. E em assim se fazendo, e essa é a grande proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós poderemos universalizar a possibilidade do exercício dos direitos que já estão prometidos para a infância e a juventude no ordenamento jurídico como um todo, mas especificamente na nossa Constituição Federal, não por acaso denominada de Constituição Cidadã, e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, a proposta é de que todas as crianças e adolescentes possam exercitar direitos que hoje parte da população infanto-juvenil já exercita. A ideia é que todas as crianças e adolescentes possam ter direito à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, ao lazer, enfim, esses direitos que são os direitos fundamentais da população infanto-juvenil, que congregam os direitos humanos, acrescidos de alguns direitos específicos que são decorrentes e necessários em razão da peculiar condição de desenvolvimento em que se encontram as crianças e adolescentes. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto de certa forma, e a questão da maioridade penal? Porque existe uma certa ideia de que há uma sensação de impunidade, principalmente numa faixa etária. O senhor acredita que nessa faixa etária, se reduzissem a maioridade penal, poderia resolver de certa forma o problema pelo medo de sofrer alguma sanção, alguma medida? Bom, a primeira observação que eu faria diz respeito exatamente ao que eu me referi sobre a prioridade absoluta em favor da infância e da juventude. Quer dizer, a preocupação com crianças e adolescentes que possam vir praticar atos infracionais, a fórmula para prevenção em relação a essa preocupação é do asseguramento dos direitos fundamentais, né? Nós vamos verificar que os adolescentes que estão hoje compondo as unidades de internação, né, que, enfim, recebendo as medidas socioeducativas mais graves, são exatamente aqueles excluídos da possibilidade do exercício desses direitos. Eles estão fora do sistema educacional, não tiveram acesso adequado à saúde mental, né? E a gente sabe que a adolescência é uma fase de crise, né? Uma fase crítica, onde os adolescentes precisam mesmo de acompanhamento, de orientação da família e às vezes até de especialistas, de psicólogos, de psiquiatras, enfim. A primeira proposta para quem está preocupado é que se movimente, que haja um movimento no sentido da implementação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Em outro aspecto, quando se diz, e eu já ouvi isso, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente seria assim como que a porteira aberta da impunidade, que agora, em razão do Estatuto, os adolescentes praticam o ato infracional o que quiserem e que não acontece absolutamente nada, porque o Estatuto do Adolescente estaria protegendo a prática desses atos infracionais, que é algo absolutamente absurdo, absolutamente desconectado com o que está previsto na lei. Porque o que o Estatuto prevê, pelo contrário, é de que nenhum adolescente autor de ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude. E que, comprovada a prática do ato infracional, a ele deve ser aplicado uma medida socioeducativa. Essas medidas que vão desde uma simples advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a inserção num programa de liberdade assistida, que é a melhor das medidas socioeducativas, né? Porque o acompanhamento do adolescente e da sua família, e sempre lembrando que não raras vezes atender a um adolescente, promover socialmente o adolescente vai implicar em promover socialmente a sua própria família, porque ele não ser que para isolado na realidade social, ele integra uma família, por sua vez integra uma comunidade. Então a equipe da multidisciplinar da liberdade assistida faz o acompanhamento a esse adolescente, no sentido de que ele reingresse, retorne ao sistema educacional, que ingresse de forma adequada ao mercado de trabalho, enfim, né? Sem dúvida é o acompanhamento, a orientação, né, que
produz resultados positivos nesse processo de desenvolvimento do adolescente. E para os casos mais graves, o Estatuto prevê, tanto quanto para o adulto é previsto, privação de liberdade. O Estatuto prevê internação, medida privativa de liberdade para a prática de atos infracionais mais graves. Que pode ser uma medida de até 3 anos, com possibilidade de uma progressão do regime daí para uma casa de semi-liberdade e até ainda na sequência a inserção no programa de liberdade assistida. Então há uma falsa sensação de que o adolescente não responde pelos atos infracionais que pratica, quando na verdade responde. É o desconhecimento da lei por parte das pessoas que permite, né, essa falsa ideia de que os adolescentes hoje estariam impunes quando praticam um ato infracional. E não raras vezes a pergunta que se faz é essa. Né? Pergunta-se se a pessoa acha que seria o caso de fazer com que os adolescentes respondessem pelos atos que praticam. E claro que todo mundo diz que sim. E a lei diz que sim. O Estatuto, como eu disse, então, prevê as respostas, responsabiliza os adolescentes autores de ato infracional. E se é assim, a opção nossa hoje é muito clara, muito elementar, sem tratar do fato de que o artigo 228 é uma cláusula pétrea, insuscetível de modificação por emenda constitucional, que não há como, a não ser através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, diminuir a imputabilidade penal. Mas se não fosse assim, a opção é muito clara. O adolescente pratica o ato infracional, ainda que um ato infracional grave, nós temos a possibilidade de uma intervenção da Justiça da Infância e da Juventude tentando resgatá-lo para a vida social. Ele ser submetido a uma medida socioeducativa que venha atender às suas necessidades pedagógicas e, portanto, permitir que ele venha construir um projeto de vida diverso da criminalidade. Essa é a proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou nós podemos simplesmente entregá-lo definitivamente à criminalidade. Se imaginar que alguém que está em processo de formação, alguém com 16 anos, com 14, né, tem proposta até que se diminua para 14 anos, alguém, insisto, que está em processo de desenvolvimento, em peculiar fase de desenvolvimento, diz, olha, agora você vai completar a tua formação no sistema penitenciário brasileiro. Você vai completar a tua formação num ambiente totalmente promíscuo, num ambiente de violência física, de violência psíquica, de violência sexual. Você vai ingressar num sistema onde grupos criminosos tomam conta. E isso, infelizmente, está acontecendo com o nosso sistema penitenciário. Né? E que solução é essa? Que proposta é essa? Quer dizer, não é uma proposta que atende ao próprio adolescente, né? Que, por óbvio, não é o sistema penitenciário espaço adequado para o seu desenvolvimento, para a sua formação. E não interessa a sociedade também, para aqueles que não conseguem nutrir um sentimento de fraternidade, de solidariedade com o adolescente que é autor de ato infracional, pode pensar em si próprio, pode pensar na própria sociedade. Quer dizer, passando o adolescente pelo sistema penitenciário, nós só teremos uma certeza, de que ele sairá do sistema um cidadão de pior categoria do que quando entrou. Alguém mais revoltado, alguém mais violento, tendente à prática de atos mais graves, de delitos mais graves, né? para o convívio com a sociedade. É uma proposta absurda, que não tem cabimento sobre o aspecto da execução da resposta, né? Porque, como disse o sistema educacional, o sistema socioeducativo é o que pode resgatar esse adolescente, o sistema penal é o que vai encaminhá-lo definitivamente para a criminalidade. E não há interesse da sociedade, que, como eu disse, vai receber de volta alguém mais violento. Então é uma proposta, se de um lado não tem possibilidade jurídica, afronta, é uma cláusula pétrea, que a Constituição diz que é insuscetível de modificação por emenda constitucional, e outro não interessa nem para o adolescente nem para a sociedade. Esse sentimento de indignação que muitas pessoas nutrem diante da notícia de que um adolescente praticou um ato infracional grave, esse sentimento tem que ser conduzido, canalizado a favor da infância e da juventude e não contra ela. Né?
tem que se chamar não a polícia, mas chamar políticas públicas para garantir a essas crianças, a todas as crianças e adolescentes, a possibilidade de, através do asseguramento de direitos fundamentais, se prepararem, né? Todas as crianças e adolescentes se prepararem para o futuro exercício da cidadania. O que as pessoas poderiam fazer para ajudar esses adolescentes, essas crianças? Ali eu diria que o Estatuto, a nova política traçada para a infância e a juventude, permite à comunidade participar ativamente de duas maneiras. A primeira, eu faço referência à existência dos conselhos tutelares, que são pessoas da comunidade, eleitas pela comunidade, com a finalidade de fazer, de um lado, a fiscalização de todo o sistema, do funcionamento de todo o sistema de atendimento à infância e à juventude, e, de outro lado, de fazer o atendimento direto de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, familiar ou social. Os conselheiros tutelares são pessoas da comunidade. Às vezes eu ouço reclamação acerca do funcionamento dos conselhos tutelares, e eu sempre digo que cada município tem um conselho tutelar que escolhe, não o que merece, né? Que escolhe. As pessoas são escolhidas pela própria comunidade. Então, se quer uma intervenção positiva do Conselho Tutelar em relação ao sistema educacional, por exemplo, que as pessoas ligadas ao sistema educacional, os pedagogos, os professores, participem da eleição, se transformem em conselheiros tutelares. Na área de saúde também, enfim, em todas as áreas das políticas públicas, nós poderíamos ter nesse espaço, que é o espaço de primeiro contato com a comunidade, né? Aqui em Curitiba são 8 conselhos, cada um numa região, então, exatamente para atender ao objetivo do Estatuto, que é possibilitar o acesso facilitado a essa instância de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e também uma resposta imediata, aquele caso concreto que chega ao Conselho, né? Sem precisar ir à Justiça, sem precisar haver prestação da tutela jurisdicional. Então a importância do Conselho é exatamente isso, e para o cumprimento das suas finalidades, a própria lei estabelece que os conselheiros tutelares têm poderes assemelhados ao do juiz da infância e da juventude, podendo, para a execução das medidas que aplica, e o Conselho aplica medidas tanto às crianças e adolescentes quanto aos pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes, a possibilidade, então, de requisição, poder, melhor falando, de requisição dos serviços públicos da área de saúde, de educação, da ação social, previdência, enfim. Então, a sociedade pode participar, se elegendo o conselheiro tutelar, e, de outro lado, divulgando a possibilidade de... Durante muito tempo, as pessoas não se sentiam responsáveis pelas crianças e adolescentes, a não ser os seus filhos, a não ser os seus familiares. O que se quer hoje é que haja um olhar atento da sociedade, da comunidade, em relação a todas as crianças e adolescentes, levando as autoridades, levando ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, que tem o dever institucional de defender os direitos da criança e do adolescente, todos os casos de violação dos direitos da população infantil, de omissão por parte dos pais responsáveis, de negligência por parte, enfim, de um lado podem então colaborar no sentido de noticiar situações onde os direitos da população infanto-juvenil não estejam respeitados, e para alguns a possibilidade de se elegerem conselheiros e eles próprios, a comunidade mesmo, dar resposta positiva àqueles casos concretos de descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a outra possibilidade, que é uma possibilidade também significativa, que é da colaboração no sentido da formulação de uma política de atendimento à infância e à juventude em cada município. Das pessoas identificarem onde se reúne, onde funciona o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, estarem presentes lá para indicar situações em que a política pública não tem respondido aos direitos da população infantil e juvenil, e colaborarem assim, né, com os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nessa finalidade de fazer o diagnóstico, como disse, da situação da infância e da juventude em cada município, e a partir desse diagnóstico a formulação de uma política consequente para que o poder público venha cumprir, né, com o seu papel institucional indelegável de promoção social das crianças e adolescentes da sua família,
e da garantia da implementação dos direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por curiosidade, aproveitando a sua participação, qual é a diferença principal entre o procurador e o promotor? Porque com certeza muitas pessoas não sabem. A terminologia procurador acaba sendo utilizada em inúmeras carreiras jurídicas, né? Nós temos os procuradores do Estado, que são os defensores, né, do Estado, né? Tem procuradores da Fazenda Nacional, enfim. Né? O procurador de justiça a terminologia é utilizada para aqueles que se encontram no último degrau da carreira do Ministério Público. Então, os membros do Ministério Público ingressam na instituição como promotores substitutos, através de concurso público, né, como promotores substitutos, e a carreira se desenvolve com promoções para promotor de justiça de instância inicial, promotor de justiça de instância intermediária, promotor de justiça de instância final e, no último degrau da carreira, o procurador de justiça. Como observação, e um dia estou à disposição para poder falar sobre o Ministério Público, que acho que são informações importantes para a comunidade, mas daquela instituição inicial, criada para o fim de atender aos interesses dos reis e dos poderosos, o Ministério Público se transformou numa instituição de primeira grandeza, cuja incumbência é, sem dúvida alguma, de fazer a defesa da sociedade, muitas vezes acionando o próprio poder público, responsabilizando o próprio poder público, né, os governantes, pelo descumprimento da Constituição, do ordenamento jurídico. E se inicialmente, ainda já nessa concepção, o Ministério Público tinha uma atuação exclusivamente na área criminal, praticamente exclusivamente na área criminal, especialmente a partir da Constituição de 1988, foram alargadas as atribuições do Ministério Público, que hoje, na perspectiva da defesa da sociedade, atuam defendendo o meio ambiente, defendendo o patrimônio público, defendendo o consumidor, faz a defesa das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças e adolescentes, enfim, intervindo em todas as questões de caráter coletivo, né? Na proteção daqueles valores que são mais significativos para a sociedade. Eu acho que era importante que a sociedade pudesse conhecer esse novo Ministério Público para saber que a todo momento, e os promotores de justiça são funcionários públicos, são servidores públicos, atuam sem cobrar honorários, sem pagamento de custos, né? A população saber que o gabinete do promotor de justiça é um espaço de cidadania, é um espaço para implementação da cidadania e que podem, diante do descumprimento daquilo que está no ordenamento jurídico, das violações de direito, procurar o promotor de justiça, que é, sem dúvida alguma, um legítimo defensor da sociedade. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.